Se esse conhecimento chegou até você, não foi por acaso. Foi um chamado. Existe uma frequência que você começou a emitir, um sinal que está mudando a sua realidade de dentro para fora. E é por isso que você se sente diferente, às vezes até isolado, como se estivesse funcionando com um manual que ninguém mais recebeu. Nos próximos minutos, você vai entender não só por que isso está acontecendo, mas também qual é esse poder que está despertando dentro de você. Um poder que tradições antigas, como a de Thoth, não descreviam como algo místico, mas como uma forma avançada de funcionamento da realidade. O que você vai perceber aqui é que a dor que você sentiu não foi um erro, foi um processo. A sua antiga identidade precisava acabar para que uma nova pudesse surgir, e o seu corpo é a principal ferramenta para sustentar essa nova consciência. Fique até o final, porque a última parte não é apenas um encerramento, é uma ativação, um ritual prático que você vai fazer junto para fixar essa nova frequência e mostrar ao universo que o tempo de se esconder acabou. Isso não é sobre aprender algo novo, é sobre lembrar de algo que sempre esteve dentro de você, o seu próprio poder. Se você sente que está prestes a passar por uma grande mudança, escreva nos comentários: "Estou pronto para a transformação." Existe um tipo de frequência dentro de você que a realidade comum não consegue processar. Um sinal tão puro que até o espaço ao seu redor parece reagir quando você entra em um ambiente. Não é algo que se vê, mas algo que se sente. É como o silêncio antes de uma tempestade, ou a calma profunda de uma floresta antiga. Se esse conhecimento chegou até você, foi por sintonia. A sua consciência atingiu um nível de organização interna, um tipo de clareza que faz com que você comece a perceber coisas que antes passavam despercebidas. É como se você tivesse sintonizado uma frequência diferente que a maioria das pessoas nem sabe que existe. Antes de continuar, é importante entender algo. O universo funciona com momentos específicos, e se você está sentindo isso agora, é porque está pronto. Mas essa clareza pode desaparecer no meio do barulho do dia a dia, se você não fizer nada para manter isso. Existe um material que reúne os pontos práticos desse conhecimento, chamado The Logos Code. É um guia para quem sente que não pode mais adiar o controle da própria realidade. Poucas pessoas realmente passam da teoria para a prática, e perder esse momento pode significar continuar preso no mesmo padrão. Se você sente que esse é o seu maior campo, é o seu momento, o link está no primeiro comentário fixado. Não é apenas um livro, é um manual que nunca te ensinaram a usar. Voltando ao ponto principal, você não está aprendendo algo novo, está apenas se lembrando de algo que a sua essência nunca esqueceu. Isso explica por que você se sente diferente, aquela sensação de que existe algo a mais na vida, algo além do que é visível. Você percebe isso nos momentos de silêncio, em coincidências que parecem ter significado, no olhar de alguém que parece te reconhecer sem motivo. Isso não é imaginação. É um sinal de que a sua percepção mudou. Você começou a enxergar o que antes não via. O contato com esse tipo de conhecimento não é apenas mental, é algo real. É como se fosse um encontro entre a sua frequência e algo que já estava disponível, esperando o momento certo. Pense nisso como um código. A vida foi te moldando, testando, ajustando, até que tudo se encaixasse. E quando isso aconteceu, a porta se abriu. Não porque você forçou, mas porque você se tornou a chave. O universo não escolheu você, ele apenas respondeu ao que você se tornou. Esse poder não tem a ver com controlar outras pessoas ou conseguir coisas pequenas. Ele está ligado à forma como você percebe e interpreta a realidade. É a capacidade de enxergar padrões onde antes parecia não haver sentido, de perceber intenções além das palavras, de saber qual caminho seguir, mesmo sem ter todas as respostas. Esse poder é a sua consciência funcionando no seu nível mais alto, livre do medo e da dúvida que mantém a maioria das pessoas presas no mesmo estado. A solidão que você sente não é um sinal de que você está perdido, mas de que você está à frente. Você está vivendo em um ritmo que ainda está começando a se formar no coletivo. É como a solidão de um farol, que permanece firme no escuro,
para guiar os navios que ainda estão no meio da tempestade. A sua função não é descer ao nível do caos, mas manter a sua luz tão estável que o próprio caos comece a se reorganizar ao seu redor. Você se torna um ponto de ordem em um sistema que busca equilíbrio. Você não está aqui para se encaixar, está aqui para criar um novo padrão. A frequência que te trouxe até aqui é a mesma que vai começar a desmontar as estruturas antigas da sua vida, uma por uma. Relacionamentos, trabalho, crenças, tudo aquilo que não estiver alinhado com essa nova fase vai se desfazer. E você não precisa lutar contra isso. Essa mudança não é uma perda, é espaço sendo aberto para algo mais verdadeiro. O que está vindo não é apenas uma melhora, é uma transformação completa. Pense nos momentos que pareciam que iam te destruir, aquela perda que te ensinou que nada é permanente, a traição que te obrigou a confiar mais em si mesmo, o fracasso que mostrou que você consegue se levantar de novo. Você achou que estava apenas resistindo, mas na verdade estava sendo moldado. Cada lágrima, cada noite difícil, cada momento em que tudo parecia pesado demais, não foi um castigo, foi um processo de preparação. O universo não estava te testando, estava te moldando, tirando tudo aquilo que não era essencial para revelar o que realmente importa. A dor foi a ferramenta. Cada situação difícil era uma porta escondida. A humilhação te ensinou a não depender da validação dos outros. A escassez te fez descobrir a sua própria capacidade de criar e se adaptar. A doença te obrigou a ouvir o seu corpo. Nada disso foi um erro, foi um ajuste. A dor não era o problema, era um sinal, um aviso para te tirar de um caminho que não era o seu. Essa sequência de desafios não aconteceu por acaso, foi um processo organizado. Cada situação foi como uma chave para abrir um novo nível de consciência. Você não chegaria até aqui sem passar por tudo isso. Essas experiências te deram força para sustentar quem você está se tornando agora. Sem pressão, algo comum nunca se transforma em algo valioso. Você não é vítima das suas circunstâncias. Você é o resultado delas. A dor tem uma função. Ela remove ilusões, quebra o ego e te faz olhar para algo maior do que a lógica comum. Quando você para de lutar contra a dor e começa a perguntar o que ela está tentando te mostrar, tudo muda. A dor deixa de ser um inimigo e passa a ser um guia. Ela te mostrou onde você estava preso, onde estava se enganando e onde estava perdendo energia. O renascimento não acontece na luz, ele acontece no escuro. É quando tudo parece perdido que você encontra aquilo que não pode ser tirado de você. A sua essência, a sua conexão com algo maior. A dor te esvaziou de tudo aquilo que você achava que era, para abrir espaço para aquilo que você realmente é. Você não venceu a dor, você integrou ela. Ela se tornou parte da sua força, da forma como você vê o mundo e da profundidade que você carrega. Agora tudo começa a fazer sentido. A dor não era um sinal de erro, mas de que algo novo estava tentando nascer dentro de você. Era a contração antes da expansão, o fim de um ciclo antigo para dar espaço a um novo. E quando você entende isso, tudo muda. O seu passado deixa de ser um peso e passa a ser a base de tudo que você está construindo agora. A ferida deixa de ser um ponto fraco e passa a ser o lugar por onde a luz entra. E o problema é que a maioria das pessoas nunca chega nesse ponto, não porque não tem capacidade, mas porque continuam presas em uma frequência de escassez, uma frequência onde o dinheiro não flui, onde os relacionamentos não se sustentam, onde a energia do corpo vive em queda, abrindo espaço para cansaço, bloqueios e até doenças. E enquanto essa frequência não muda, nada muda de verdade. Esse é o campo. O ponto onde a realidade começa a se reorganizar a seu favor, não pelo esforço, mas pela coerência vibracional. E esse campo não se ativa com técnica, mas com rendição, uma rendição ativa, lúcida, consciente, o simples ato de observar sem tentar controlar, sem corrigir, sem apressar. Você respira, permanece presente, e só isso
já é suficiente para que o campo comece a trabalhar por você. E se você deseja transformar essa rendição em um estado natural, precisa conhecer o manual Seu Eu Superior. Ele não é apenas um livro, mas um mapa vibracional direto, inspirado nas leis herméticas, nos ensinamentos de Thoth e nas tábuas de esmeralda. Nele, você aprende como sustentar essa frequência de presença e alinhar sua energia de forma tão estável que o universo não terá escolha se não responder. Dentro do manual estão técnicas ancestrais esquecidas e práticas simples que transformam sua vibração no agora, sem esforço, sem pressa, apenas com coerência. Se você aplicar apenas uma parte do que está lá dentro, começará a sentir essa reorganização do campo já nos próximos dias. O acesso está no primeiro comentário fixado. Basta clicar e permitir-se entrar nesse fluxo de presença, abundância e criação consciente. Agora eu vou te explicar uma coisa extremamente importante: a morte do eu limitado. Essa jornada te levou até um ponto de ruptura fundamental, o momento em que a versão de você que você acreditava ser, construída com máscaras, papéis e expectativas sociais, começou a se dissolver. Essa morte simbólica assusta. É a sensação de perceber coisas que outras pessoas não veem, de sentir a energia de um lugar antes mesmo de entrar, de entender o que está por trás de um sorriso forçado. Você chegou a duvidar de si mesmo, pensou que estava perdendo o controle, mas o que estava acontecendo, na verdade, era o colapso da sua antiga identidade, que já não era capaz de sustentar a frequência que agora existe dentro de você. Esse antigo eu era uma construção de sobrevivência. Ele foi criado para te manter seguro, aceito dentro dos limites do que a sociedade considera normal. Ele trocava a sua verdade por aprovação, silenciava a sua intuição para não gerar conflito, se contentava com pouco para não correr o risco de perder tudo, mas a sua essência não veio aqui para apenas sobreviver, veio para viver de verdade. E essa nova frequência que você está sentindo é como uma ordem de saída para essa versão antiga que vivia com medo dentro de você. Esse processo aparece como uma crise de identidade. Você começa a não se reconhecer mais. Coisas que antes te davam prazer agora parecem vazias. Conversas que antes faziam sentido agora parecem sem conteúdo. Você se sente deslocado na própria vida porque quem está dentro do seu corpo já não combina com o cenário que foi construído antes. E isso não é um erro, é um sinal de que a mudança está acontecendo. É como se um sistema antigo estivesse sendo removido para dar lugar a algo novo. Esse processo é solitário porque ninguém pode passar por isso por você. Ninguém pode atravessar esse vazio no seu lugar. Pessoas próximas, mesmo com boas intenções, podem tentar te puxar de volta para quem você era antes, porque a sua mudança mexe com o equilíbrio delas. Elas podem te chamar de estranho, egoísta ou perdido, justamente no momento em que você está mais perto de se encontrar. Essa transformação exige que você escolha a sua própria verdade, mesmo que isso signifique não agradar todo mundo. O medo que aparece nesse momento é profundo, é o medo de desaparecer. Porque se você não é seus pensamentos, seu trabalho, seus relacionamentos ou suas conquistas, então o que você é? E é exatamente aí que está a porta. O eu antigo se apega a essas definições porque tem medo do vazio, mas esse vazio não é ausência. É um espaço cheio de possibilidades. É onde tudo pode ser criado antes de qualquer escolha. Para renascer, você precisa ter coragem de soltar e entrar nesse desconhecido. Quando o antigo desaparece, algo maior ocupa o lugar, uma presença que não precisa de definição, uma consciência que não depende de forma, mas usa a forma como ferramenta. Você para de viver como alguém separado e começa a sentir que a vida está acontecendo através de você. Essa morte não é um fim, é o início real. É o momento em que você deixa de ser apenas um personagem e começa a entender como o jogo funciona. O que você está sentindo não é algo superficial, tem relação com a forma como a realidade se organiza. Em tradições antigas, como a egípcia, existia a ideia de que o universo é estruturado através de vibração.
Sons, símbolos e padrões não eram apenas representações, mas formas de organizar a realidade. Aquilo que você emite internamente começa a atrair coisas semelhantes. Sua mente deixou de operar no ruído constante e começou a reconhecer padrões mais profundos. A realidade pode ser vista como um conjunto de frequências. Cada pensamento, cada emoção, cada palavra tem um tipo de impacto nesse campo. O que você chama de despertar é, na verdade, um refinamento daquilo que você transmite. Você deixou de emitir confusão e começou a emitir clareza. E por isso começou a perceber coisas que antes estavam ali, mas você não conseguia notar. É como sintonizar uma frequência que sempre existiu, mas que antes não estava acessível para você. Quando uma frequência é aplicada a um meio, como o som sobre uma placa de metal, padrões geométricos complexos aparecem imediatamente. A sua consciência, quando está alinhada, faz exatamente a mesma coisa com o campo de possibilidades ao seu redor. Através da sua própria vibração, você começa a organizar aquilo que antes era apenas potencial em novas formas de realidade. Você não está atraindo aquilo que deseja, você está manifestando aquilo que você é. Esse poder está ligado à forma como você usa a sua intenção. Não se trata de falar palavras mágicas, mas de alinhar pensamento, emoção e ação em uma única direção. Quando isso acontece, aquilo que você expressa passa a ter mais impacto. Suas palavras deixam de ser apenas sons e passam a carregar intenção real. É por isso que você sente que aquilo que você diz ou decide começa a ter mais efeito do que antes. Esse tipo de conhecimento não é algo que você aprende do zero. Ele é ativado. Ele já existia dentro de você como um código que estava adormecido. Todo o processo que você passou, as dificuldades, as mudanças internas, tudo isso serviu para remover bloqueios e permitir que esse funcionamento começasse a aparecer. Você começa a acessar uma forma de entendimento que não pertence a um lugar específico ou a uma época. É algo mais profundo, ligado à própria forma como a consciência funciona. Diferentes culturas deram nomes diferentes para isso, mas a ideia é a mesma. A partir desse ponto, você deixa de apenas reagir à vida e começa a perceber que está participando ativamente da criação dela. Cada decisão consciente, cada escolha feita com clareza, começa a moldar o caminho que você está construindo. E o mais importante é entender que isso não vem de fora, sempre esteve aí. Só precisava de silêncio interno para ser percebido. Agora, é importante fazer uma pausa e falar de forma direta. Existe um trabalho por trás de tudo isso que você está vendo. Produzir esse tipo de conteúdo, organizar esse conhecimento e manter tudo funcionando exige dedicação constante. Os materiais que foram criados, como os e-books, foram feitos com o objetivo de serem ferramentas práticas, algo que você pode realmente usar. Ao adquirir esse tipo de conteúdo, você não está apenas buscando evolução pessoal, mas também ajudando a manter esse trabalho ativo. Se tudo isso fez sentido para você, existe a possibilidade de aprofundar ainda mais através desses materiais. O acesso está no primeiro comentário fixado. Esse apoio é o que permite que esse tipo de conteúdo continue existindo. Voltando ao ponto principal, esse processo de mudança interna leva a uma nova forma de percepção. Ao deixar para trás a versão antiga de si mesmo, você começa a enxergar de forma diferente. Existe uma ideia antiga que fala sobre uma mente mais ampla, uma inteligência que vai além do pensamento comum. Quando você reduz o ruído interno, essa conexão começa a aparecer de forma mais clara. Esse tipo de percepção não funciona de forma linear. Ela não depende de tempo ou sequência lógica. É como ter acesso a uma visão mais completa de uma situação, sem precisar analisar cada detalhe separadamente. Aqueles momentos em que você sente que já sabe o que fazer, mesmo sem entender exatamente o motivo, vêm desse lugar. Não é um palpite aleatório, é uma forma diferente de processamento acontecendo dentro de você. A sua tarefa não é entender como isso sabe, mas confiar no que isso te mostra. O ego, ou mente inferior, funciona como um filtro. Ele serve para processar a realidade do dia a dia e garantir a sobrevivência do corpo.
Mas por medo, ele acaba bloqueando grande parte das informações que vêm dessa consciência mais profunda. Medo, dúvida, preocupação, ressentimento, tudo isso cria ruído e interfere nessa conexão. Todo o processo que você passou, com dor e observação interna, foi justamente uma forma de limpar esse filtro. Você não ganhou um novo poder, você apenas recuperou a clareza de algo que já existia dentro de você. O renascimento acontece quando você para de se identificar com esse filtro e passa a se reconhecer como a própria consciência que observa tudo. A partir daí, você entende que não é o ego com seus medos e desejos, mas aquilo que observa o ego. E quando você percebe isso, consegue usar a mente lógica como uma ferramenta, em vez de ser controlado por ela. Você assume o controle da própria vida, e essa consciência mais profunda passa a fluir com mais clareza, sem distorções. Isso muda completamente a forma como você se relaciona com o mundo. Você para de buscar respostas o tempo todo e começa a perceber que elas surgem naturalmente. Você deixa de tentar controlar tudo e começa a permitir que algo mais inteligente organize as coisas de uma forma que você sozinho não conseguiria planejar. Isso é viver em fluxo. Não significa ficar parado, mas agir em sintonia com algo maior. O seu corpo passa a funcionar como uma antena e a sua mente como um receptor. Quanto mais você se mantém presente, mais clara essa conexão se torna. Espiritualidade não é fugir da realidade, é viver com mais consciência dentro dela. Você começa a se tornar um ponto de conexão entre diferentes níveis de entendimento, trazendo algo que o mundo precisa. Mas existe um ponto importante: esse poder precisa de direção. Sem foco, ele se perde. Pense na luz do sol. Ela está em todo lugar, mas quando concentrada em um único ponto, pode gerar fogo. É isso que acontece com a sua atenção. Se você não direciona a sua consciência, ela se dispersa em ansiedade, pensamentos excessivos e sensibilidade descontrolada. Mas quando você foca, essa sensibilidade se transforma em força, e esse é o primeiro passo para transformar potencial em realidade. Uma prática simples pode ajudar nisso. Por 2 minutos, algumas vezes ao dia, pare tudo. Feche os olhos e deixe os pensamentos passarem, sem se prender a eles. Em vez disso, leve toda a sua atenção para um único ponto dentro de você, no centro do peito, na região do coração. Não tente forçar nenhum sentimento. Apenas observe esse ponto com total atenção, como se fosse a coisa mais importante naquele momento. Essa prática treina o seu cérebro a sair do modo automático, onde ele fica preso no passado ou no futuro, e entrar em um estado de presença. Cada vez que você faz isso, fortalece um novo padrão dentro de você. Você está literalmente criando uma nova forma de funcionamento. Isso não é apenas relaxamento, é um treinamento de foco e controle interno. Existe também uma ideia estudada por alguns pesquisadores que sugere que a consciência está ligada a processos muito pequenos dentro do cérebro. Quando você foca a sua atenção, você cria mais organização nesses processos. Em outras palavras, você melhora a capacidade do seu cérebro de captar informações de forma mais clara. Você deixa de apenas reagir e passa a influenciar aquilo que acontece ao seu redor, transformando possibilidades em experiências reais. Não subestime a simplicidade dessa prática. O verdadeiro domínio não está na complexidade, mas na repetição constante. Faça isso ao acordar, antes de uma reunião importante ou sempre que se sentir sobrecarregado. Cada sessão de 2 minutos é como um investimento no seu próprio poder. Você está aprendendo a direcionar a sua energia em vez de ser controlado pelas circunstâncias externas ou pelos seus próprios padrões automáticos. Você está assumindo o controle do seu centro. Esse é o primeiro passo para se integrar de verdade. Antes de querer grandes resultados, você precisa aprender a concentrar sua força em um único ponto. Esse exercício funciona como uma lente que intensifica tudo o que você direciona. Com o tempo, você vai perceber que consegue manter esse foco mesmo com os olhos abertos, no meio do movimento do dia a dia. E quando isso acontece, você para de reagir ao que acontece ao seu redor. Você começa a criar a sua realidade a partir de um ponto interno estável e silencioso.
Com essa prática constante, você começa a viver algo que algumas tradições chamavam de compreensão instantânea. Não é um aprendizado passo a passo. É um tipo de entendimento que surge de uma vez só e reorganiza tudo dentro de você. De repente, algo que parecia complicado fica claro. Perguntas que você carregava há muito tempo são respondidas em um único momento. Você não montou a resposta aos poucos, você simplesmente percebeu o todo. Esse tipo de processamento é diferente do pensamento comum. A mente lógica funciona de forma sequencial, analisando uma coisa de cada vez. Esse outro tipo de percepção acontece quando você está totalmente alinhado com aquilo que está observando. É aquela sensação de perceber algo e pensar: como eu não vi isso antes, a verdade não foi construída, ela apareceu. Esses momentos de clareza são resultado direto do seu trabalho interno. Quando você reduz o ruído mental, cria espaço para que essas percepções apareçam. Isso não acontece em uma mente confusa. É preciso um estado mais organizado e estável. Cada vez que você pratica esse foco, você melhora a forma como percebe as coisas. É como limpar um espelho para enxergar com mais nitidez. Esses momentos também impactam o corpo. Depois de uma percepção forte, é comum sentir cansaço ou até uma leve confusão. Isso acontece porque o seu sistema está se reorganizando para sustentar essa nova forma de entender as coisas. Com o tempo, você passa a lidar melhor com isso. Você se torna capaz de sustentar níveis mais altos de consciência sem se sobrecarregar. Isso explica por que você começa a ver soluções onde antes só via problemas. Você deixa de analisar tudo de forma limitada e começa a enxergar conexões, padrões e estruturas mais profundas. Você não está mais apenas vivendo a situação, você está entendendo o que está por trás dela, e é importante confiar nisso. Quando esse tipo de percepção acontece, não tente desmontar tudo com a lógica. A mente vai tentar analisar, questionar e até rejeitar aquilo que não entende. Mas nesse momento, o mais importante é aceitar, integrar e agir com base nisso. Cada percepção é um convite para você operar em um nível mais alto. Não é apenas sobre receber informação, é sobre se tornar aquilo que você compreende. E tudo isso precisa ser vivido no corpo. A ideia de que evolução é se afastar da realidade física não faz sentido. O verdadeiro desenvolvimento acontece quando você traz essa consciência para a sua vida prática. O seu corpo não é um limite, é a ferramenta mais avançada que você tem. O seu corpo é a tecnologia mais avançada que existe, criada para transformar aquilo que ainda não se manifestou em realidade física. A integração completa acontece quando não existe mais diferença entre aquilo que você sabe e aquilo que você é. O seu poder passa a ser sentido no seu corpo, na sua respiração, na forma como você vive. Você deixa de apenas ter experiências espirituais e passa a ser essa experiência na prática, no mundo. Cada célula do seu corpo tem um tipo de inteligência. Cada parte funciona de forma organizada. A integração acontece quando tudo isso começa a se alinhar com uma consciência mais elevada dentro de você. Isso acontece quando você volta a sua atenção para dentro, para a respiração, para o corpo, para o ritmo do seu coração. Quando você faz isso, está mostrando para o seu corpo que não há mais perigo constante, que ele pode sair do estado de alerta e começar a funcionar de forma mais equilibrada. O objetivo não é fugir da realidade, mas viver ela de forma mais completa. É estar presente em coisas simples, sentir o ambiente ao seu redor, prestar atenção de verdade nas pessoas, nas sensações, nos momentos. Essa presença transforma tudo em prática. A sua vida diária deixa de ser algo automático e passa a ter mais significado. Para isso, é necessário mudar a forma como você vê o próprio corpo. Muitas ideias antigas criaram uma separação entre mente e corpo, como se o corpo fosse algo inferior. Mas isso limita o seu potencial. O corpo é o ponto de conexão com tudo isso. Cuidar dele, prestar atenção nele e agir com consciência não é algo superficial. É uma forma de alinhar tudo o que você está desenvolvendo internamente. Quando essa integração acontece, o próprio funcionamento do seu corpo muda. O sistema nervoso se torna mais estável, a mente mais clara e o seu estado geral mais equilibrado. Isso não é apenas uma sensação, é uma mudança real na forma como você responde ao mundo.
Você começa a influenciar o ambiente ao seu redor apenas pela forma como você está. A sua presença se torna mais organizada, mais estável, e isso impacta outras pessoas também. Esse poder não é algo abstrato, ele precisa ser vivido no corpo para ter efeito. Sem isso, tudo fica apenas no nível da ideia. Com isso, passa a ser algo real, aplicado. O verdadeiro teste não é o que você consegue sentir em momentos isolados, mas como você leva isso para o seu dia a dia. É a capacidade de viver com esse nível de consciência enquanto você faz coisas comuns. Quando você vive dessa forma, sua presença começa a ter impacto. Não porque você tenta convencer alguém, mas porque aquilo que você transmite muda o ambiente. Pessoas que estão prontas vão perceber isso e se aproximar. Outras podem não entender e se afastar, e isso faz parte. Isso não é pessoal. É apenas uma questão de sintonia. Cada pessoa responde de acordo com o nível em que está. E o efeito disso não é pequeno. Ele se multiplica. Ao manter esse estado, você não apenas muda a si mesmo, mas facilita que outras pessoas também mudem. Você passa a fazer parte de algo maior. Não está apenas vivendo uma mudança, está participando dela de forma ativa. E essa liderança não tem a ver com controlar ou influenciar diretamente. Tem a ver com ser um ponto de referência, como um farol que não precisa correr atrás de ninguém, mas apenas permanecer firme, iluminando o caminho. Um farol não corre pela costa tentando salvar todos os navios. Ele simplesmente permanece no seu lugar, mantém sua luz acesa e confia que quem precisar vai encontrar o caminho. A única responsabilidade dele é continuar brilhando com força e constância. O resto acontece como consequência. As pessoas começam a se aproximar sem entender exatamente o motivo. Elas trazem seus problemas, suas dores, suas dúvidas, e o seu papel não é resolver tudo por elas, mas manter uma presença tão firme que elas consigam encontrar respostas dentro delas mesmas. Você se torna como um espelho, refletindo algo que muitas pessoas esqueceram dentro de si. Você não ajuda dando respostas prontas, mas fazendo com que elas voltem a fazer as perguntas certas. A sua própria vida passa a ser o exemplo. Não porque você seja diferente, mas porque mostra que aquilo que você vive é possível para qualquer pessoa que esteja disposta a fazer o mesmo processo. A sua tranquilidade, a sua clareza, a sua forma de agir, tudo isso deixa de ser algo só seu. Passa a ser uma demonstração prática de uma nova forma de viver. E isso tem mais impacto do que qualquer explicação. Agora pare por um momento. Perceba como essas ideias fazem você se sentir. Isso que você ouviu não é algo novo. É algo que você já sabia, mas que estava esquecido. Isso não é apenas o final de um conteúdo. É um ponto de mudança. É o momento em que você deixa de apenas observar e começa a agir de forma consciente. A partir daqui, a decisão é sua. Para tornar isso mais concreto, existe um gesto simples que você pode fazer. Escolha uma palavra que represente aquilo que você quer viver a partir de agora. Pode ser algo como presença, coragem, clareza, liberdade. Escolha aquilo que faz sentido para você. Escreva essa palavra, não como algo aleatório, mas como uma escolha real, como um compromisso com essa nova fase. Esse gesto não é apenas simbólico, ele ajuda você a definir uma direção. É como marcar um ponto de início. A partir disso, você começa a perceber mudanças. Pequenas coisas começam a se alinhar, situações se transformam, caminhos aparecem. Não volte para a rotina como se nada tivesse acontecido. Algo mudou. A forma como você vê as coisas não é mais a mesma. Observe os detalhes. Perceba o que começa a surgir. Note o que deixa de fazer sentido e o que começa a se encaixar. A sua jornada não termina aqui. Ela começa agora. A palavra que você escolheu não é o destino. É um guia. Use ela nos momentos difíceis. Quando surgir dúvida, lembre dela. Quando sentir insegurança, volte para ela. Você é responsável pelo seu próprio estado. Cuide disso. Desenvolva isso. E com o tempo, você vai perceber que a forma como você se posiciona começa a influenciar o que acontece ao seu redor.